Fala, galera! Estamos começando o primeiro episódio do Alumni Talks, um podcast que vai reunir vários segmentos, várias pessoas de diversos nichos, onde a gente vai falar, dividir, compartilhar entretenimento, sabedoria, vivências, experiências. E hoje, começando esse episódio com três maravilhosos aqui, que tem meu coração todinho. E a gente não podia começar diferente, porque esse episódio é em homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, estamos hoje aqui com Isabela Rodrigues, arquiteta, formada pela Universidade Católica de Goiás. Trabalha atualmente no seu próprio escritório, Isabela Rodrigues Arquitetura, e está atuando, na verdade, na área de interiores, arquitetura residencial, comercial e corporativa. Na minha frente, Vanessa Dias, sócia fundadora da Conduz Energia Solar, formada em Direito na Universidade Católica de Goiás também, sempre trabalhou na área de vendas e fundou a sua própria empresa tem 9 meses, recente. E ao meu lado, Monique Cristine Teixeira, formada em enfermagem, pós-graduada em obstetrícia. Isso foi novidade para mim, viu? Tem várias novidades. Casada com o senhor José Neto, que em breve vai estar aqui. Mamãe do Miguel e do João, atualmente CEO do Futevôlei Brasil, a maior comunidade de futevôlei do mundo. Que é isso, hein? Tô muito bem acompanhada hoje. Mas quero saber aqui, quero começar com a Isabela. Porque a Isabela, das meninas, é a única que não teve transição de carreira. Sim. Entrou para arquitetura, E estudou, já empurrou, já foi de cara. já foi com tudo. Sim. Como que foi, Isa? Conta pra gente. Primeiramente, quero agradecer a Carol pelo convite, por Prazer estar ter você nesse aqui. espaço lindo. Acho que é muito importante a gente se unir, né, sendo mulheres, e falar sobre esses assuntos que por muito tempo ficaram só nos nichos dos homens. Então, Exatamente. muito obrigada. Portas sempre abertas. Então, como a Carol já deu uma breve introdução, meu nome é Isabela, sou formada em arquitetura vai fazer 5 anos e atuo desde então. Na verdade, desde 2015 eu atuo. Eu tive uma mudança ali no meio do caminho, no sentido de área de atuação, mas já trabalhei com eventos, né, como a Carol mesmo mesmo. sabe. Então, Teve esse mas episódio. eu sempre gostei dessa área de arquitetura de interiores, sendo comercial, corporativo. E desde então, sigo aí nessa luta de empreender no meio da arquitetura. Eu te admiro demais, porque assim, sair da faculdade e já ir de cara para empreender, sinceramente, É pra pouco. guerreira. Assim, sendo bem sincera, eu tive medo no início, não foi uma coisa que eu pensei logo de cara quando eu terminei a faculdade. Uhum. Eu imaginei trabalhar em outro escritório, ganhar experiência, talvez fazer uma pós fora, mas os planos vão mudando. Logo quando eu saí da faculdade, surgiu uma oportunidade de trabalho, e eu estagiei com a minha ex-sócia, a Amanda, e logo ela já estava ali já no mercado, então eu falei, vamos fazer junto esse primeiro projeto? E assim fomos. Aí a gente já começou logo de cara a empreender. Logo no início não tínhamos nenhuma estrutura, era só dentro de casa, no computadorzinho mesmo. E aí de um foi passando pro outro, vai aquela coisinha de boca a boca. Entendi. Então você conheceu a Amanda em um Já escritório que você já conhecia ela estagiava. no escritório antes, a gente já estagiou juntas muito tempo. E teve já logo de início aquela Conexão. A gente deu muito certo e foi ótimo, assim. O tempo que a gente ficou em sociedade, a gente foi crescendo muito juntas. A questão de abrir o próprio negócio, abrir um CNPJ e o espaço físico foi um pouquinho diferente. Ela que empurrou mais. Mas, assim, logo quando eu entrei também, eu já me joguei de cabeça e, assim, continuo. Agora com o próprio escritório, mas foi ótimo. O tempo que a gente ficou juntas, a gente cresceu demais, então foi muito bom. Não, e aí foi outra virada, porque você saiu da faculdade, já foi empreender com uma sócia. Exato. Aí passou um pouco, foi empreender sozinha. Exato. Então foram degraus, assim, que você teve que subir meio que rápido, né? Não, também. rápido e na marra. Tipo assim, ou vai ou
tem que ir na cara e na coragem, né? Foi. É isso mesmo. Mas, assim... Show. Casada, casadíssima. E é isso, os planos foram mudando, a ideia era fazer uma pós fora, mas aí logo conheci meu esposo, então foi mudando. Vinícius, a culpa é sua, tá vendo, né? Não, eu ainda falo pra ele, amor, a gente ainda vai passar um tempinho lá ou na Europa, nos Estados Unidos, só pra fazer essa pós. Você me falava bastante na Itália, né, que você queria fazer. Sim, exato. Tem na Itália e na Espanha. Então, mas assim, tá, pensa que aí, é só uma pausa, é só uma pausa. Sim. Vai Os planos acontecer. são sempre adiados, né? Nem tudo tá 100% no nosso controle. Então, a pandemia né, mostrou bastante isso, então foi assim, e aí seguimos. A gente vai entrar nessa pauta, mas eu queria falar que a Isabela fez meu apartamento todinho. E eu tenho que tirar as fotos, que até hoje eu não fui lá. Até hoje. E que, assim, todos os meus fornecedores de tudo olhava para o projeto e falava assim, eu nunca vi um projeto tão bem detalhado. Como é que chama o caderno? Caderno executivo. Eu nunca vi um caderno executivo tão bem feito. Tanto é que, tipo assim, de erro na obra, foi pouquíssimas coisas que nem foi de caderno. Foi por conta de fornecedor mesmo. Então, a gente vai entrar nessa parte. Obras. Vanessinha, a minha amiga, minha cliente, mais que especial hoje aqui com a gente, empreendendo aí há pouco tempo também, entrou de cabeça. Literalmente, de 9 meses. Literalmente, 9 meses, né, amiga? Conta pra gente, como é que foi? Você foi pra direito, gostava, não gostava, depois queria outra coisa, se aventurou, como que foi? Gente, então... Entrei no direito, é aquela história, né? A gente tem que entrar na faculdade muito nova, né? Eu tinha 17 anos. Vou até deixar aqui, porque a gente tem que, né? Tem aquela coisa do tem. Exatamente. Mas continua. E aí, nessa de sem saber o que fazer fisioterapia, psicologia, porque gosto de conversar um pouco, né? Comercial um pouco. Acabou que foi pro direito. Todo mundo fazendo direito, vamos fazer direito. E assim, no fundo, até que eu gosto. É uma área que eu gosto, sou curiosa bastante. Principalmente em questão de penal, criminal. Então, mas assim, nunca foi nada que me encheu os olhos pra encarar aquilo e já começar a trabalhar de cara, não. E aí, a minha vida inteira, desde a época de escola, era vender. Era comprar pulseirinha ali, vender pras amigas, era ir comprar xuxinha e vender pras amigas, qualquer coisa. Precisava fazer vender. doce, eu precisava vender e ter meu dinheirinho. Fazer o seu ali. E assim foi. E aí, desde que eu comecei nessa carreira de vender, assim que eu terminei a faculdade, ainda trabalhei uma época na área de direito, né? Fiz estágio no Detran, trabalhei em escritório. E aí eu acabei largando tudo de vez. Falei, não, realmente preciso vender alguma coisa. E aí eu trabalhei já na Colgate, já vendi muita Colgate por aí, pra esses sorrisos. Não é à toa que esse sorriso é maravilhoso desse jeito, gente. Trabalhei muito tempo, trabalhei com os meus pais na área de venda da empresa deles. Empresa de quê dos seus pais? Eles têm empresa de máquinas pesadas, terraplanagem, eles vendem peças, coisas muito nada a ver comigo também. Mas você já vendia? Já vendia. Olha o importante era vender. E aí, assim que começou a pandemia, um pouquinho antes, na verdade, me surgiu uma oportunidade. E na verdade abri uma loja de roupa na 44 para vender também. Você abriu? Eu abri. Uai, eu não sabia dessa daí, não. Sim, essa novidade. Abri. Eu e minha mãe. Gente, abrimos duas, na verdade. Abrimos uma numa galeria e outra em outra. Como se não bastasse uma, foram duas. Exatamente. E de quê? De roupa feminina. Roupa, tipo roupa, moda. Modinha feminina mesmo. E aí, mas lá é aquela coisa assim, é muito trabalho pra pouca recompensa. Então foi ficando bem difícil, assim, pesado. Bem pesado. E minha mãe já tava querendo me deixar sozinha, largar o barco. Falei, mãe, não vou afundar sozinha, não. Tô vazando também. E assim foi. Eu tava nessa de querer fechar a loja, querer sair também. E aí uma amiga virou pra mim e falou, tem um pessoal que eu conheço que tá abrindo uma empresa de energia solar, estão precisando de alguém com vendas. Não vi ninguém melhor na minha ideia, assim, pra indicar do que você. Falei, vou tentar. Aí, inclusive, até brinquei com o meu ex-chefe. Falei, olha, energia solar pra mim eu sei igual eu sei de futebol. Sei que tem uma bola. E eu sei que energia solar precisa de um sol. Ponto, é o que eu sei. Aí ele, não tem problema, você quer aprender? Eu falei,
Quero, tô pronta, então vamos. E aí eu trabalhei uns 3 anos numa outra empresa de energia solar, em vendas também. E aí, depois desses 3 anos, já não tava dando muito certo. Até pra eles também, algumas confusões internas da empresa. E aí, do nada, minha sócia me procurou, a gente não se conhecia, ela era amiga de umas amigas em comum. E ela simplesmente queria trabalhar comigo na empresa que eu estava. Aí ela veio conversar comigo, tô querendo trabalhar e precisando, se você souber se estão contratando lá na sua empresa. Eu falei, não, quem tá querendo sair de lá sou eu. Se você souber de alguém, me indica, pelo amor de Deus. Como que pode, Aí né? Foi ela- a tampa e a panela. Foi muito. E foi assim, gente, foi uma reunião e um café, foi uma conversa. Foi a coisa Deu mais certo. louca do mundo. Bateu. Muito. Aí ela virou e falou: sempre tive vontade de abrir minha empresa, mas nunca tive. Mas nunca abri. Falei, mas o que falta? Ela, coragem. Falei, é coragem. Sim. Chegou. Prazer. Prazer, coragem. E aí encaramos essa, estamos aí há 9 meses, graças a Deus a gente não pode reclamar, trabalhando muito. Achava que eu já tinha trabalhado na vida, mas não. Tá vendo, né? Agora, agora eu tô vendo a que gente é trabalha trabalhar. muito Muito mais mais. quando é nosso negócio, O porque aí a gente esforço dá é muito maior. dá vida. Contínuo, né? Exatamente. Dá vida ali pra... Mas assim, não reclamo. Tá sendo uma experiência inovadora e dá um friozinho na barriga, mas é sensacional. gostoso. É muito bom. É sobre isso, empreender, né? Todo Exatamente. dia um friozinho na barriga diferente, uma noitezinha de sono mal dormida, mas a recompensa tá ali. Às vezes quando você o acorda, estresse, a gente some um pouquinho dos amigos. some. Vira Eu aquela, que o diga. né? Eu que o diga. Esse ano eu sumi completamente, né? Pra colocar as Exatamente. coisas pra rodar e pra ver o negócio acontecer, assim. Porque não dá pra continuar naquela rotina. Mas aí você tem a recompensa, que é você acordar realizada. Ver o seu negócio. ver o Gente, seu pra mim não negócio existe rodando. nada mais gratificante. Eu penso que até a Isabela deve ser muito assim, do que entregar uma obra pronta. Que a gente chama as instalações de obra, né? Também. Exatamente. Gente, na hora que eu vejo aquela instalação prontinha, assim, linda, naquele telhado. uma Ai, que sensação sensação boa. É, exato. De Dever dever cumprido. cumprido e ver o cliente satisfeito. E principalmente o cliente te elogiando, é bom demais. Nossa, exato. é muito bom. Exatamente. Recompensador, né? Tudo vale a pena no final. E ao meu lado, Dona Monique. Ela falou assim, tava um pouquinho ela falou assim, tá um pouquinho nervosa. Eu tô vendo a mão dela assim, ó. Minha água que já bebi. Monique, mais água. Tem mais água. Monique, conta pra mim essa história de enfermagem pós-graduada em obstetrícia. Não sabia dessa novidade. É uma caixinha de surpresa. Você a Monique é. Do nada ela arranca umas coisas assim que eu falo, rapaz. Mas aí você formou, você chegou a atuar na área? Sim, atuei 4 meses. 4 meses. E depois? Depois eu engravidei, tive gravidez de risco e tive que ficar de Do repouso. Miguelzinho. Do Miguel. Miguelzinho. Descolamento de placenta, um grau muito grave. Aí, por fim, foi um mês que eu tive de folguinha entre a gravidez. Entendi. Mas a gravidez inteira de risco. Entendi. Aí eu preferi ficar mais Quietinha. quieta. Entendi. Aí o Miguelzinho nasceu. Miguel nasceu, a gente tinha estacionamento. Na época, Só o estacionamento na época. só estacionamento. Que é o maior de Goiânia. Tem isso também. Porque eu não falei aqui, mas além de CEO do Futevôlei Brasil, ela é CEO de todos os estacionamentos Sim. Moreira. Do Moreira. Então, Apenas. apenas o maior de As Goiânia. melhores casas de restaurante. Temos também boate, prédio comercial. Todas são Estamos lá. atendidas pelo Moreira. Sim. E Monique coordenando Que responde. tudo. O WhatsApp é... Aí, solta. você ficou nesse período, então, que o Miguelzinho nasceu, você já estava cuidando dos estacionamentos. Sim, eu já cuidava. Uhum. Inclusive, eu saí do estacionamento porque antigamente eu ficava mais presente. Eu controlava mais o caixa, então eu ficava presente. Só que antes dele nascer, não sei se eu já estava grávida, aquele períodozinho, eu fui agredida. Teve essa Como? também. Como assim, onde? Alabama. Eita! Aí um senhor já muito alterado, fim de noite. Enfim, Entendo. né? Entendo. Perrengue. Surpresas. Aham. Aí eu preferi não ficar mais na frente do estacionamento. Certíssimo. Fiquei mais recuada, mais em casa.
E assim segui minha gravidez. Uhum. Eu já era formada em enfermagem. Fiz minha pós mesmo à distância, né? Aham. Grávida dele. Aí logo ele nasceu, nós pegamos. Como é que é? Teve a transição. Porque o estacionamento era ao lado como se fosse da casa. Você lembra da igreja? Lembro. Era lá e teve que mudar para o Moreira, porque a casa tinha ocupado todo o estacionamento. Uhum. Aí fizemos essa transição e teve como que eu falo? Teve uma intercorrência no meio do processo, muitos atritos. E tivemos que ser obrigados a montar uma quadra de areia. Ah, Pra tá ter lá. um outro lucro. Entendi. Não depender só do estacionamento. Entendi. A males que vem para bem. Nossa, que bom! Eu agradeço todos os dias É. aquela quadra. E assim foi feito. A gente construiu uma quadra, aí foi testando, né? Como é que tá o fluxo? Não, o fluxo foi maravilhoso. Mas peraí, até abrir a quadra, não existia Futevôlei Brasil, ou existia? Não existia Futevôlei Brasil. Não, existia Futevôlei Brasil. Mas não era do nosso. Neto. Não, Ah, tá. não. Aí quando Ah, fizemos a segunda quadra, veio o Campeonato Brasileiro. uhum. Depois do Campeonato Brasileiro, aí surgiu os olhos. Ai, por que você não fica com o Futevôlei Brasil? Ah, mas quanto que é, né? Como que funciona? Como é que funciona? Aham. Não, é tanto. Não, mas a gente não tem. A gente tinha acabado de investir Aham. em areia, em toda a estrutura, pra formar uma quadra. Que não é barato, a areia é muito caro. Hoje a gente então, sabe. Aí a gente teve o Zé e mais 2 sócios. Eu não tava no meio. Uhum. Como era a sociedade, falei, eu vou me abster, deixa os 3 trabalharem. Aham. Aí acabou que um viu que não era o ramo dele, porque ele já era engenheiro, já tinha outros negócios. E como é que ele ia fazer para administrar? Aham. O outro era o Alexandre, narrador. Muitas coisas também. Ele trabalha em empresa de comunicação. Não tem como também. Aí ficou só pro Zé. Uhum. Aí quando ficou só com o Zé, aí eu entrei. Aí você entrou pra. Aí é tipo assim, a empresa do marido e mulher é assim, você vai entrando pra dar uma mãozinha, dar uma ajudinha. De Quando você vê, você repente. tá de cabeça lá Você dentro. já tomou o negócio. Você já... E aí, como que. Aí você entrou pra dar uma ajuda e tal, e já começou direto nas redes sociais. Isso. Então, nesse início, a sua ajuda já era com as redes Com sociais. as redes sociais. Nós tínhamos 163 mil seguidores, mais ou menos. Quando você começou a Quando eu gestão. comecei. Mas assim, muito Entendi. parado, até que Uhum. começa. Uhum. E hoje já nós temos 286 Seis. mil É, seguidores. porque até você saiu de uma coisa assim, completamente fora desse ramo, desse nicho, e assumiu, assim, uma responsabilidade muito grande. Porque até então era o único canal, né, de comunicação do Futevôlei Brasil. Tinha o o Instagram. YouTube. E o Já YouTube, tinha o é. YouTube das transmissões, né? Aham. Mas aí só passava a transmissão. Só transmissão. Só quando tinha transmissão. Então Uhum. seria um evento, tipo, 3 vezes no ano no máximo. Aham. Então, cada fim de semana, 3 dias. 3, 6, 9 Por ano. por ano. Entendi. E assim, e a Monique conseguiu crescer aquele Instagram de um jeito que eu vou te falar. Você tem total domínio do que postar, quando postar para dar mais engajamento, e ela sabe tudinho, funciona. Aí, às vezes, quando a gente encontra ela, nossa, agora eu descobri, porque o Instagram ainda tem isso, ele muda todo dia os também. parâmetros, e a gente tem que ficar descobrindo o que fazer Sim. pra conseguir atingir. E aí é onde eu venho com o meu bordão, né? Marketing não é só postar no Instagram. Então vamos estar diversificando nossos canais pra não ficar refém. E Mas eu já acaba. consegui fazer isso também. Não, exatamente. Mas acaba que, querendo ou não, é o principal rede social que a gente tem hoje. Então, Sim. As trabalhar- meninas dos olhos. trabalhar bem lá é necessário hoje, né? Sim. Legal. E. Isa, como é que tá seu Instagram? Então, já estão fechando uma consultoria. A minha eu já fechei. Mas realmente é uma coisa que é igual a Cara falou, tá mudando constantemente e eu não me sinto 100% no domínio ali da
das redes sociais. Ainda hoje, acaba que é muito boca a boca, muito por colegas, pessoas que conhecem. Indicação. Indicação. Uhum. Então, eu realmente preciso focar mais nisso, mas... É complicado o Instagram também, porque é o seguinte, a gente começa a investir, mas é um retorno a médio e longo prazo. Sim. Então, às vezes, a gente começa e já fica naquela ansiedade, aquela coisa, né? Mas demora ali. Né? Demora ali de 6 a 1 ano para você começar a ver resultado consistente, você trabalhando com consistência lá dentro. Não é fazendo 2 posts por semana e nunca mais você volta lá, não. É ser consistente. Mas assim, por outro lado, o cliente que vem de indicação também é um Exato, cliente... eu acho que a questão do Instagram, pelo menos para o meu nicho, ela é muito para você captar, assim, né, conseguir espalhar o seu trabalho. Mas para você realmente conseguir fechar aquele contrato, aí eu acho que outras coisas agregam muito mais. Então, ter uma estrutura física, ter uma sala para poder receber bem esse cliente, fazer uma boa apresentação, uma boa proposta, vender bem nesse momento ali do boca a boca, ali na frente a frente, olho no olho, para mim é a virada de chave. Assim, o que eu, de fato, consegui mudar dentro do escritório foi a parte de captação, de fechamento de contrato, foi na apresentação das propostas. Isso foi uma virada de chave. Então... E você sabe que a minha virada de chave foi quando você me apresentou sua proposta? Olha, não sabia. Você não sabia dessa, né? Não. Eu falei assim, isso que é receber. Você gostou bastante, exatamente. Foi um ótimo feedback. Eu lembro disso, mas não sabia esse detalhe. Exatamente. Aí eu pego muitas coisas como referência. E eu falava, não, se um dia eu já for ter um espaço, se eu precisar de um espaço, que seja nesse nível de excelência. Porque eu achei, assim, de A a Z, impecável. Obrigada. Foi a virada de chave, receber um cliente, apresentar daquela forma, com toda a calma, tirar o tempo, explicar nos mínimos detalhes. E parecia assim que a gente tinha esquecido o resto do mundo lá fora. Porque a gente estava tratando de sonho. Isso. E vocês fizeram isso acontecer lá dentro da sala. Exato. E o sonho, ele não tem preço, né? Então, eu acho que é uma coisa muito que você conseguir mostrar e não ficar só no campo da imaginação, do sonho. Não é só um papelzinho com detalhamento. Não é. Você mostrar, de fato, o que é o projeto, que é o processo todo do projeto, que é o que encanta o cliente, que deixa ele mais seguro para investir o dinheiro, enfim. São vários pontos que a gente conseguiu juntas, isso foi eu e a Amanda, minha ex-sócia, fazer essa virada de chave mesmo. Assim. A gente entendeu que a partir dali as coisas mudaram. E assim seguimos. Com certeza eu vejo uma ainda necessidade muito grande de melhorar essas outras áreas, rede social, enfim. Mas eu ainda um passo de cada vez. Ainda não consegui investir tanto nisso, tanto no meu tempo quanto no dinheiro, mas com certeza é o segundo passo aí pra gente. Não, e eu lembro dessa vez agora que você foi montar o seu escritório, que você priorizou demais. Você tinha me falado, né? A sala de reunião. Exato. Porque é o lugar que você recebe. Eu recebo e que eu quero que a pessoa se sinta em casa mesmo, né? E a gente se sente, viu, gente? Quem quiser ir lá. Assim, sabe? Essa semana mesmo eu apresentei uma proposta e o cliente falou assim, olha, eu não sei se eu vou fechar, mas eu adorei a sua proposta. Então, assim, eu adorei o jeito que você explica, com muita paciência, mostrando cada etapa, porque muitas vezes é só um PDF encaminhado, que a gente não entende nada, você vai lá direto com preço. E fica por isso. Então, assim, acaba que o cliente fica até sem graça de pedir de entender, até para falar de preço, né, de valor, sendo que ele não entende o que é o produto. Então, só da pessoa sair desse jeito, da proposta, da reunião da proposta, para mim já é aquela conquista. Sabe, um sentimento bom, assim, exatamente. Porque hoje, uma das coisas que eu também aprendi a duras penas foi isso, não passar a proposta, um PDF por WhatsApp, isso não existe. Você não agrega nenhum valor no seu produto, no seu trabalho, a pessoa às vezes nem vai entender, tá fazendo outra coisa, nem abre, esquece, já orça com outra pessoa. Vira um leilão, você vai na busca do preço mais barato, e a minha intenção não é essa com os meus clientes, é um processo realmente duradouro, que você tem que ter uma conexão com aquele cliente, porque senão a coisa não flui, então nem é o perfil que eu busco. Então, a partir do momento que eu entendi isso, as coisas até ficaram mais tranquilas. Fáceis, assim, né? Mas flui mais, eu acho. Sim. E a Vanessa e a Carol da Conduz também já fazem assim, da né? mesma forma. A gente prioriza muito, porque hoje
tempo é precioso, né? Tempo hoje é dinheiro. Muito. Então, assim, a gente tem que priorizar principalmente isso. E principalmente estar junto com o cliente. Essa história de... Gente, é nítido, assim, questão de 98% de cliente que você só manda uma proposta que você não vai pessoalmente apresentar, Não o fecha. negócio não vai ser fechado, não adianta. Não adianta. E tem cliente que fala, eu tô sem tempo, tô corrido. Não, 20 minutinhos do seu tempo, não vai ser muito. A gente encontra em alguma padaria, algum lugar que der pra você ali no meio do seu dia corrido e faz diferença. Muita diferença, realmente. Eu tenho muitos amigos que são profissionais liberais, né? E uma das coisas que eu sempre falo é isso. Falo, ó, mesmo você não tendo um escritório, hoje não tem desculpa mais, porque existem vários coworks, inclusive este que estamos gravando, Hiperideia. Cowork, onde você pode, sim, alugar uma sala, trazer algumas coisinhas, deixar ali com a sua cara, para apresentar uma proposta mais formal, assim. Sim. Porque a proposta de internet ele vai receber vários, mas uma apresentação com essa diferencial. qualidade, com esse cuidado, é diferencial, não adianta. É igual um dia eu recebi um cliente e ele me falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou assim, até hoje eu não sabia o que era marketing, eu descobri hoje. Até te conhecer, pra mim, marketing era Instagram, postar no Instagram. E aí eu falei assim, gente, como assim? Então é uma revolução que a gente tá criando, né? Vamos. Porque o marketing ele começa daí, do contato até do apresentar ali a proposta, já mexendo com a cabeça, com os sentidos, a gente fala muito de marketing olfativo, né? Quando você entra na lojinha, melissa. Melissa, cheirinho. Tanto é que hoje, embalagens, né, do Futebol Brasil faz isso, coloca o cheirinho lá, pra pessoa já começar a ter. Então, vai muito além ali do que a gente enxerga, do post que a gente vê no Instagram, né? Ninguém mais é um pouco mais diferente do meu. O meu público é mais fora. O seu, na verdade, a sua... Atinge os dois. Porque se a gente for falar de produto, é o e-commerce. Sim. O e-commerce. E aí, se a gente for falar de Futebol Brasil, são os eventos, né? É. Então, mas na parte de e-commerce, acontece basicamente a mesma coisa, só que não é com a pessoa. Pessoal, só que o seu produto, ele chega extremamente bem embalado, cheirosinho. Estou fazendo agora aquelas... Como chama aqueles desenhinhos? Eu te mostrei, aqueles tipo emoji. Os tagzinhos? Isso, os tagzinhos pra colocar. Pra colocar. E isso vai gerando conexão ali com o seu cliente, né? Sim. Ele posta, ele volta. Volta, tem demais. E, inclusive, agora vamos fazer um circuito esse fim de semana, né? No próximo. 26. De 26, 27, 28. É isso? 25, 26, 27? 26, 27. Isso. 25, 26, 27, Futebol Brasil, última etapa do ano. Vai ter show com Marcinho. Malemolência. Adoro. Será que a gente vai? Balada Beach Clube. Não gosto de um pagodinho. A gente é suspeita, porque a Vanessa, pagodeira. Eu lembro de você lá no Moreira. Você já treinou lá? Não, treinar não mas já fui lá bastante. Já? Então... Com quem a gente pula essa parte? Isso, vamos deixar baixo, Mas eu ia até complementar falando isso. Ninguém hoje quer comprar só um produto ou um serviço, né? A pessoa quer comprar uma experiência, seja ela física ou virtual, né? Quando ela recebe, só um produto não vale mais. Inclusive, não vale mais nada. Eu sigo o Caio Carneiro e ele postou isso essa semana, falando, a pessoa falando, eu vendo panela, não sei como melhorar minhas vendas. Ele falou, você não vende panela. Você vende algo que vai estar no meio da mesa enquanto a família estiver junto, você vende algo que vai servir algo gostoso, exatamente, é sentimento. Então, não é simplesmente vender seu produto. Você tem que mostrar para que você vai vender seu produto e os benefícios que ele vai trazer para o cliente. Muito além, vai muito além do que o produto entrega. E aí é onde eu ia até entrar agora com a Monique, que é essa questão da comunidade, que eles criaram, né? Ele e o Zé, eu acho que fizeram isso muito bem. Mas o futebol, ele já tem essa característica de agregar, de unir. É tudo muito pessoal. Então, hoje o pessoal manda... Hoje mesmo o pessoal mandou assim, nossa, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tem pelada hoje? Não sei se você lembra, mas tô em Goiânia. Assim... Nossa, tudo bem?
Mas tem pelada assim. Mas tem pelada. Mas Pode você ir. joga ou não? Eu tu treinava. treina. Jogar é uma treinava. palavra forte. Eu tive brinco. um jogo contra ela, ela me atropelou. Eu falei, não, pode deixar que é minha Desculpa, aluna. amiga. Minha aluna. Vou deixar. Ela, não, na verdade, ela deixou. Ganha que eu sei, deixou. ela deixou. A Ela gente- ficou com A dó. gente, né, quando é dono da casa, a gente faz um, A gente um agrado cede, convidar. a gente cede, a gente cede. Mas Quero- eu ia quero falar. ver no Insta agora. Não, mas eu ia falar. Tipo assim, eu já treinei em várias quadras. Óbvio que tem umas que você se sente bem, mas desde que eu entrei no Moreira, foi assim, não sei se é porque a gente já tava trabalhando junto. A gente já tá. Começou, foi bem no comecinho. Foi bem no comecinho. Vocês se uniu, mas assim, a turma, professor, a galera, o que você cria ali dentro é muito comunidade. Só que ela e o Zé conseguiram passar isso pro Futevôlei Brasil, que é o torneio. Então, hoje, o Futevôlei Brasil é a maior comunidade de futevôlei do mundo. Não é à toa. Vocês conseguiram criar essa comunidade. E aí é onde eu te pergunto, como que você fez isso? Como que você faz isso todo dia? O que eu sei que as pessoas mandam lá os Uhum. materiais e tal, mas como que você consegue criar essa conexão tão grande com esse público? Primeiramente, eu creio que não seja falar mal de A ou B. Você, na legenda, você tenta colocar alguma pergunta, alguma interação para o pessoal já comentar. Uhum. E sempre pedir material. Gente, um dia que eu tava viajando, eu falei assim, nossa, eu tô sem material nenhum para postar. Aham. Eu falei, não, vou mandar aqui no No story. story. Estou precisando de material, quem tiver. Mandem seus vídeos. Deu 40 mensagens no WhatsApp. Quantas? 40. Na hora que você postou. Na hora que eu postei. Eu falei, Nossa. falei não Deixa eu consigo fazer uma- responder Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, porque tem umas coisas que eu fico impressionada. 286? 40. A retenção, você fala? É, quero ver. 286. 0,01. Ou seja, você teve, porque você obteve o resultado total. Então, você pediu o vídeo e 40 pessoas te mandaram o vídeo. Me mandaram um vídeo no WhatsApp. Então, é como se 40 pessoas tivessem feito uma compra, entre aspas, porque essa era a atividade final. Ou seja, é muito Uhum. alto. A conversão é alta. A conversão é muito alta. São realmente pessoas que estão Que ali estão pra... interessadas, Engajadas, de Pra- fato. né? Inclusive, eu lembro de uma lua de mel de um pessoal Lá em Maldivas. lá em Maldivas, Em você lembra? Eu lembro. Mandando Eu vídeo de queria. altinha. Eu queria estar aí, inclusive. Gente do céu. Não, Foi foi a saga. Foi a saga. Desde que eu comecei a namorar o Vinícius, ele joga futebol tem muitos anos, né? E ele falava assim, não, porque meu sonho é passar a lua de mel nas Maldivas e jogar uma altinha. Olha o sonho do Tem marido. que ter altinha, não é Aí, só ir pra Maldivas. Não é, não tem é que só. ter altinha. Aí Eu lembro desse Aí vídeo. eu fui adiando, porque eu sou muito da dança. Desde pequena eu danço e amo jazz e tal. Então eu falei, deixa isso, né? Vou adiando futebol. Aí, o que aconteceu? Que acho que eu me casei, mudei e ficou totalmente inviável continuar na dança. Aí falei, você quer saber? Deixa eu entrar nessa aula aí de futebol. E entrei. E aí eu peguei gosto pelo negócio. Aí, não tem quem não Só pega. que quando eu comecei, se fosse na época original da viagem, que por conta da pandemia teve que ser adiada, eu não ia ter conseguido fazer altinha nenhuma. Uhum. E aí a gente conseguiu, vamos lá, e eu falei, não, agora a altinha Agora sai. vai. E foi pras redes. Inclusive, eu li uma mensagem sua, olha eu aí. Era Eu fiquei, ela. tipo assim, meu Deus. Era ela mesmo. Mas foi, ele mandou. Mas é isso. A internet ela tem esse poder, né, de gerar essas conexões. E, por outro lado, o futevôlei também tem esse poder de agregar Muito. valor ali naquela comunidade, né, nos amigos. Mas É uma turma muito complicado legal. A gente expandir. Porque quem tá ali não sai. Mas ali eu expandi pro pessoal que joga futebol, que joga beach tênis, que nas outras. Nos outros áreas, nichos de Tem que pegar esporte. gosto, tem que ir fazer Nossa. uma aula experimental e pegar E gosto, pegar né? É, Mas aí entra muito o que eu falo também, a questão das quadras, né? Uhum. Porque aí a quadra, ela tem que te reter. Eu vi Com uma... fidelidade.
Sim. Eu vi uma pessoa falando esses dias na internet, eu acho super válido. Cara, como que uma pessoa vai ser fitness numa academia? Porque ela já tá um pouco constrangida ali. Às vezes por conta de saúde, às vezes por conta de estética. Ela chega na academia, o professor fica ali com você 3 minutos e te larga. Sim. Se você não tiver um Uhum. personal. Sim. Ela não sabe como arrumar um aparelho, como regular um banco, como trocar um peso. Então, fora toda a pressão que ela já tem exterior, dentro da academia é o pior ambiente para ela Sim. estar. Sim. Com certeza. Ela não tem zero ajuda. Até o movimento mesmo que for fazer. Não Eu consegue, mesma- faz errado às vezes. É. Não, Exatamente. e eu já fui assim muito tempo, eu ia pra academia pra fazer esteira. vai Não correr. fazia nenhum Olhava, não aparelho. fazia nada, olhava que os aparelhos, eu não vou saber mexer nisso não. Olha aí. Agora o personal ajuda, Aham. mas antes... Com certeza. Então, aí era onde eu ia chegar. Se o ambiente não te ajudar, já fica muito difícil. Com certeza. Então, hoje a gente vê aí muitas quadras sendo abertas, porque as pessoas entenderam isso. Que tem um profissional que ajuda, que tem uma pessoa que tá ali acompanhando, pegando a mãozinha e falando, vamos embora que eu vou te ajudar. Sim. Academia, você já não tem tanto isso. Uhum. E aí é onde tá se destacando. É. A gente tem esse número, mas acredito que foram um crescimento total na pandemia, 38%. Não lembro. Mais ou menos isso. Uhum. 35 a 38% de aberturas de quadras de areia no Brasil durante a pandemia. É. E levando em consideração que não podia treinar nas academias e tudo mais. Mas esse número só vem crescendo. Com certeza. Gente, Por mas conta o futebol é disso. uma coisa contagiante. É. Eu não sei explicar, mas assim, a resenha do Viciante. futebol é Eu vou confessar que eu Assim, de comecei cada pela coisa. resenha. exatamente, Mas eu é também. O caminho pode ser inverso, não tem problema. Mas você acaba ficando no Sim, final. Não, e a jeito. resenha ali de estar jogando é muito divertido. E o pós também é muito bom, né? Eu acho Claro. que o pós é o só que melhor. O pós é o melhor. Você é a mais nova convertida. Sim, tem um mês que eu comecei no futebol. Olha já. aí. Aham, A sou mais péssima nova ainda, convertida. Mas comecei. O importante Bom é começar. demais. Não, todo mundo uma vez começou, Tenho medo né? da bola até hoje, mas, Não, mas Tá faz tudo parte. bem. Vai perdendo aos poucos. Vai mas perdendo. é muito bom, realmente. E eu acho que depois da pandemia a questão da saúde ela veio muito, né? Priorizou demais esse E, esporte. e trabalhar com saúde e qualidade de vida também é uma coisa que não tem como nem dar preço, né? Eu acho que No futebol, é eu falo muito- assim, eu não sou nem boa na bola. Eu vou no rumo, não costumo errar muito não, mas a gente tenta. Mas quando a gente pisa na areia, parece que o nosso humor já É, melhorou. Nossa, não sim. fala não. o ar É uma livre, o coisa contato gostosa. externo, né? Na academia fechada, né? Fala não, Muda vai fazer 2 completamente. meses que eu tô parada. Essa dor de cabeça. Sofrendo enxaqueca, crises de enxaqueca. Ossos da vida adulta, né? É. Mas vou voltar. É ter uma empresa, acontece isso. Uma época do ano. De vez em quando. né? Meninas, e queria saber como que foi a experiência da primeira venda, assim, da empresa de vocês? Aquele sentimento de, nossa, conquistei meu primeiro cliente, ou tipo, nossa, fechei meu primeiro contrato, ou tipo, fiz minha primeira venda no A gente começa a e-commerce. dançar. Faz uma Pulinho de dancinha. No Faz- e-commerce eu posso. Escondido. O e-commerce do Futebol Brasil, seu pai montou? Foi seu pai que montou ou essa ideia surgiu de você? Como que foi? Não, ele já existia, que veio da sociedade, né? O site? O site, só que não esse. Tinha outro Outro? site que o Zé, o Dudu e o Alexandre vendiam, mas é aquelas coisas assim. Ah, hoje eu vou olhar como é que tá a venda do site. Olha aí, não Não era tinha foco. recorrência. Não. Então, se a encomenda tava lá, tava tipo um mês. Nossa. Aí eu falei, não, calma, vamos estudar. Uhum. Aí foi daí que a gente conseguiu um fornecedor bom, que a gente fechou com a Atleta, que é uma marca que já tá no Brasil e no mundo inteiro, uma marca renomada. Então, nosso fabricante é a Atleta, junto com o Futebol Brasil. Então, surgiu a oportunidade de colocar o e-commerce do Futebol Brasil na página do Você fala site. Como que é o nome? loja integrada. Da loja Mudar, integrada, mudar, na o site. verdade, pra loja integrada, né? Sim. É, loja integrada hoje é uma das maiores, né? Da Betex. Aí hoje me atende uma coisa bem simples. O cliente já direcionado. Sempre coloco na rede social, Instagram, o link da bio.
uma vez, 2 vezes na semana, coloco a venda da roupa, Uhum. direcionada para o site, o rapaz vai lá, compra, ou se não, vai tirar dúvida no WhatsApp. No WhatsApp eu já vendo melhor. Que não, olha, tem isso, tem aquilo. Vocês vendem bola também? Vendemos bola. Vende. É porque você falou um negócio interessante, porque quando o cliente ele tá com dúvida e ele vai pro WhatsApp, você consegue fazer o upsell pra ele. Olha, tem mais Sim, isso, ou seja, já sim, aumenta seu ticket sim. ali, né? Sim, eu prefiro 1000 vezes no WhatsApp. Por mais que Aham. seja trabalhoso, porque não Tem é que dar mais uma- atenção. não é compra Uhum. que você fala assim, eu olhei e fechei já. Uma coisa rápida. Eu acho que é a É mesma como que a sua. Você tem que Sim, namorar, Tem que Aham. entender o perfil. E como é que ele vai gostar, se ler ele gosta ali. de blusa mais justa, mais solta. Exato. Tem esse modelo. É. Explica o tecido, explica que um é assim, outro. Sim, que a térmica ela é mais justinha, Aham. a fria é mais soltinha. Como é que Sim. você gosta? Aham. Aí eu olho a foto do perfil e falei, opa, esse tamanho não é o seu. Tipo assim, aí de blusão. Ah, tem um blusão também aqui, ó, frio na sua cidade. Sim, exato. Vai Vamos vai aproveitar. vendendo Fácil esses conseguir. Tem serviços. desconto, tem desconto. A Monique é muito boa, assim, porque ela sabe vender. Eu acho que ela consegue extrair o que ela precisa do cliente e ela consegue vender mais. Ou seja, ela vende o que ele precisa, porque ela conseguiu extrair a necessidade ali, né, básica do cliente. E ela vai vendendo Além, mais. né? E aí, você tem filho? E a sua esposa, ela joga e ela vem desse jeito, com esse tom. Em nenhum momento ela fala, leva pra sua esposa. Não é assim. É. E aí, você tem esposa, bem sutil. Ela joga. Quando você vê, exatamente. Já E quando foi. você vê, você já Sim. foi. Não, quando chegou a coleção nova, meu salário ficou todo lá. Aí ela vai indo, vai falando. E eu lá no universo do futebol, ó, mergulhando. Gente, mas é ótimo. Dá pra você dormir, dá pra você jogar, dá pra você sair pra academia. Mas é uma, É um mix. Sim. E isso eu já falei pra ela, uma vendedora nata. Usando as técnicas, só tende a melhorar. Sim. Então. Com Vou certeza. te contar Isso é- uma caixinha de surpresa. Ah, Comecei com 9 anos, vendendo lingerie olha na aí. feira. Olha aí. Então, Comecei com a minha mãe. veia vendedora já. Fui Sempre. vendedora, parei na enfermagem de paraquedas. Olha aí. É igual eu mas- de direito. igual você no direito. Tem exatamente. coisa eu- que parece que a você- gente já nasce com dom, né? E você falando, eu falei, gente, era eu não sabia se eu fazia enfermagem, Gente, era se era muito. fisioterapia, eu gostava de biológicos, mas não Só porque Engraçado. tinha que fazer, voltando aquele negócio. Você tem que fazer alguma coisa, às vezes você parou lá, foi. né? Hoje, se eu pudesse, eu faria um marketing, faria... Ai, nem sei, Uma administração que seja pra conseguir Qualquer Comunicação. coisa, né? Você consegue Seja aplicar. relacionado. Não precisa. Não, que eu vou fazer. não, você é ótima comunicadora. Esse negócio é engraçado, porque quando eu fui pra área da comunicação, mãe, você lembra disso? Foi assim, eu morava na Bélgica, né? Tinha acabado minha escola e queria vir embora pra fazer faculdade aqui. E minha mãe, não, fica. E eu falei, não, quero ir embora, já estudei, era isso que eu tinha pra fazer aqui. E eu fui embora com esse propósito, estudar e vir embora pra Goiânia. Eu amo Goiânia. Aí, comecei a olhar umas faculdades, tá? Uns cursos, por quê? Porque lá era 3 anos a faculdade. E aqui o mínimo era 4. Sim. E eu falei, opa! E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de otimizar tempo. E sempre fui estrategista pra tudo na minha vida. E aí eu comecei a olhar, eu falei, opa, 3 anos, mas era período integral. Então passava o dia todo. Eu falei, mas mesmo assim eu vou ganhar Vale a pena. ano. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, mãe, vem cá. Olha aqui, o que você acha então de eu ficar? Eu fico esses 3 anos e depois eu vou embora. Pra ela, não tinha coisa melhor no mundo. É maravilhoso. E aí, só que já tava tudo planejado. Eu tinha achado uma faculdade que era em frente à minha casa. Eu atravessava a rua e eu estava na faculdade. E eu falei, ótimo, que aí eu Perfeito. vou poder dormir até um Muito pouco mais agradável, tarde, não almoço em preciso casa. pegar almoço em casa, tiro um cochilinho à tarde, vou pra aula e vou fazer minha faculdade aqui ainda, vou ter muito mais currículo, né? Com certeza. E assim eu fiz. Estrategicamente pensado, fiquei lá, fazendo minha faculdade, que era em frente à minha casa, e eu conseguia chegar atrasada. Acontece. E aí consegui. Aí formei lá por conta disso, otimizando tempo e pensando estrategicamente nisso, né?
Ou seja, ganhei um ano aí, porque eu cheguei, já fui atuar em vendas também. E me descobri bastante, assim, nessa área de vendas. E... O que eu queria falar com isso mesmo? E a guinada pro evento? Que virou? Ah, não, a guinada pro evento foi... Aí eu formei lá e vim embora. Sim. Aí eu trabalhei 3 meses na TIM como Sim. consultora de vendas. E aí, tipo assim, bati a meta toda semana, sem nunca ter trabalhado com isso. Porque até meus estágios nem era nisso. Aí depois eu fui para eventos. E aí, quando eu fui para eventos, eu já fui sabendo me vender para conquistar aquela vaga. Uhum. Então não foi... Tudo teve, né, um caminho que um valorizou o outro, né? Tanto é que no meu percurso profissional foi assim, vendedora, analista, coordenadora, gerente. Eu nunca voltei, regredi, fiquei, foi. Só pra cima. Então, estrategicamente pensando, já foi tudo Sim. nessa linha do tempo aí. Sim. Aí, isso que eu ia falar, na verdade, que aí eu aprendi a vender. Eu sabia já que se eu conseguia me vender, acabou. Aí eu já ia conquistar, eu ia conquistar o que eu quisesse. Qualquer coisa, a primeira coisa pra você saber. Qualquer coisa. Tudo acaba em vendas. Tudo 100%. acaba em vendas. E no meu caso, eu não nasci com essa veia vendedora igual mais Nem a eu. Vanessa e a Monique. Mas eu aprendi. A gente aprende, né? Eu Na marra, a aprendi. gente tem que aprender. Eu aprendi. Mas você tem o dom da comunicação. Comunicação, que já é meio caminho andado pro... Uns 80%. Eu já não tinha nenhum nem outro. Eu falo que um bom vendedor, ele tem que saber 2 coisas. Ele tem que saber perguntar e ele tem que descobrir o medo ou a ambição da pessoa. Você descobrindo isso, você consegue vender qualquer coisa. Porque aí você tá ali na dor ou na vaidade, né? Descobriu a dor, a vaidade, você vai fundo. E como que você faz pra vender sistema de energia solar? Conta pra gente. Como que foi quando você assinou seu primeiro contrato assim, conduz? Gente, foi muito louca, assim, na verdade. Até a minha primeira venda mesmo, tinha 2 anos que eu tava tentando fazer essa venda. Então, assim, eu já tinha passado ela para todos os meus chefes, gerentes, subgerentes, tudo que eu tinha possível. Eu tinha feito a visita nesse cliente e ele não. 2 anos? 2 anos, tentando fazer essa venda, né? Caraca, a primeira. Entendi. E aí, que você fez pela Conduz? Pela Conduz. Eu já conheci ele, já tinha um relacionamento que eu estava tentando vender. E aí, ele não, e sempre batendo o pé que não, colocava uma dificuldade aqui, outra ali, financiamento, valores. E aí, simplesmente abri minha empresa, fui lá nele do nada, assim, é um restaurante. Aí eu sentei com ele e falei, olha, sei que eu já tentei muito, já te enchi muito saco, mas ele nunca deixou de me dar esperança. Ele sempre falava, Vanessa, um dia eu vou fechar, não agora, por isso, por aquilo. E aí eu sentei com ele e falei, olha, abri minha empresa, queria seu voto de confiança. E provavelmente você vai ser minha primeira venda se você topar. Ele na hora, onde que eu assino. Foi meu primeiro cliente, assim... Ele fundou minha empresa, gente. Meu Deus! O dinheiro da empresa veio realmente dele. Desse cliente. Porque a gente começou sem nada. Do zero. Olha aí, pra você ver, quando 2 anos tentando... A minha ideia e da Carol sempre foi... Vamos começar a empresa lá na sala da minha casa. A gente começa lá, porque é tudo online, não precisa de muita coisa. Bate perna na rua o dia todo. E o primeiro funcionário da empresa foi um drone, porque a gente precisa, né? E aí, depois do drone, eu fui lá, a gente fez essa venda. Eu falei, Carol, eu tô sentindo que a gente vai precisar de um lugar, não vai dar pra ficar em casa, não. E assim foi, depois dessa primeira venda. Foi só organizando. E a gente fez essa venda pra ele é super satisfeito. Inclusive, essa semana fechamos outra venda pra ele, que é pra casa dele também. Olha aí, ó. E várias indicações, a gente já fechou mais de 3 indicações dele. Olha, isso é uma coisa interessante, porque cliente tem 2 tipos de pós-venda. Tem um cliente satisfeito. E o que indica? E o que volta. O cliente satisfeito é aquele que ele não vai falar mal. Foi Sim. tudo bem, ok. Só que o cliente fidelizado, ele volta e volta acompanhado.
E aí esse é aquele advogado, aquele que vai defender ali E ele, até... assim, é engraçado que todo mundo que me procura, que é a indicação dele, a primeira coisa que me fala é: quero saber o que você fez pra conseguir vender pro fulano, porque ele não compra nada de ninguém. Olha pra isso. Todo mundo fala mão de isso, todo ferro. mundo. Inclusive, ontem a gente fechou uma venda pra um amigo dele também, que foi indicação dele. Que legal, E que assim legal. foi. E, Então, e sua é o- primeira venda praticamente fundou a sua foi. empresa. Não, praticamente não. Fundou. Fundou a empresa. Vamos ser sinceras, ela fundou a Praticamente empresa. não, exatamente Começou, isso. a gente não tinha nada, a gente não tinha CNPJ, pra vocês terem ideia. A gente só tinha a coragem, a ideia. A gente não Cara e tinha CNPJ. coragem. Eu falei, Carol, o que que a gente faz? Aí ela, não, eu tenho um CNPJ, e aí enquanto tá organizando dele, a gente abre o da empresa, e já falei que meu primo que é contador, e as coisas foi... Gente, foi muito rápido. Questão, assim, de um mês, na hora que eu parei pra pensar, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Parece que você vai agindo ali na emoção, porque você não tem nem tempo de pensar direito, e quando você para assim, você Exatamente. fala, nu, Na hora que a tá ficha acontecendo. cai. Aham. Exatamente. E foi meio assim pra todo mundo, até pros meus pais. Falaram, como assim? Você já tá com uma empresa? Você já tá vendendo? Por que tão rápido assim? O que Do tá nada, a acontecendo? Vanessinha Do nada. empresária Do aconteceu. nada. Ah, mas é muito bom. E eu escuto muito isso. Gente, é incrível. Final de semana, se eu sento na mesa de um barzinho, minha sócia que gosta de falar isso, eu saio com a venda pronta. Mas tem que unir, né? O útil ao agradável. Mas é bom, porque você vende sem vender. Exatamente. Isso é legal. É, e é o que eu sempre falo, acho que até já conversei isso com você, eu não gosto daquela venda forçada. Uhum. Ah, tô na mesa ali e o assunto, eu vou ficar forçando uma venda. Não, se a pessoa quiser falar, a gente fala sobre. Se não, tira uma dúvida ou outra, ou então fala, não, depois você me liga, depois a gente conversa. E normalmente sempre liga. E quando ela precisar, ela vai lembrar de você. Exatamente. Porque você tava ali em um momento menos venda possível com É. ela. E outra coisa que a gente foca muito lá na empresa é o pós-venda. Muito. É igual a Monique falou. Pós-venda é fundamental. Tem o cliente que fica, como que é que você falou? Fica satisfeito e tem o cliente que volta. É. Exatamente. Hoje mesmo a gente Exatamente. lançou, hoje não, ontem a gente lançou um pré-lançamento do uniforme que está para chegar. Nem Tá bom. chegou. Não, nem chegou. Nem chegou. Já tem cliente mandando mensagem que já comprou. Monique, já lançou? Eu falei, não, ainda não. Que dia que calma, chega? não chegou ainda. Mas assim, a gente vai lançar, creio que na segunda-feira, um pré-lançamento para até que chegar o produto, para ele já ter em mão, para não correr o risco de ficar sem. A nova coleção, a última que a gente lançou, né? Depois vocês pediram mais, né? Porque, tipo, E eu pedi, esgota. Eu pedi a esgota. terceira remessa, os shorts já esgotaram quase todos. Vou É, ficar sem pro circuito. comunidade, gente. Com certeza. Comunidade, então. Não, e o da Monique a gente vê também que é qualidade. Que Qualidade. essa pessoa... Altíssimo. Gente, a mulher nem sabe isso. A gente pede uma roupa e a qualidade é Fica zero. satisfeito. Você pode não falar nada, mas só pensa, nunca mais. Então, O custo é um qualidade, pouquinho é. mais alto do que os concorrentes. Isso aí mas a hoje gente preço, né? já- Hoje, na verdade, preço é o que o pessoal menos tá olhando. Sim. Eu vejo isso porque o que eu vendo não é barato, gente. É. Não é barato mesmo e eu tenho consciência disso. E eu não tenho um sistema de energia solar. Então, assim, muita gente olha, não, o seu é mais caro, mas eu tô vendo que você tá oferecendo isso e isso a mais. Uhum. Mas Que agrega o valor além. O preço ele se Exatamente. torna o preço é só irrisório. Final, né? Só. um detalhe grande, mas é um Mas que com Com o você na decorrer do negociação não vai ter nenhum problema. Então. Exatamente. A gente vê muito assim, o que vale. O seu produto mesmo. Sim. Eu sei se vale 100 mil, 90 mil. Mas no decorrer de quanto tempo você vai economizar aquele dinheiro? Exatamente. As meninas fazem essa conta. Sim, a gente entrega na proposta um payback ali, qual o tempo de retorno desse dinheiro investido. Na verdade, o meu produto é um investimento também, né? É. Não é um Com gasto. certeza. Sim. A É. gente vende como um investimento. Tanto que a gente mostra todos esses cálculos, todos esses estudos. na Agrega proposta. valor vejo no energia solar imóvel. É. Como investimento. Porque se eu deixo de gastar, vamos supor, em 20 anos. Em 20 anos sim. já quase zerou. 25, né? Sim, exato. 25 anos. 25. Sim, tempo de vida útil. 25 anos. Com certeza. E você, Isa, como que foi sua primeira venda, assim, já no Isabela Rodrigues Arquitetura? No meu, Você já tinha vivenciado no escritório antigo, mas aí quando foi você sozinha, você sentiu muita não diferença? mudou nada, assim, foi muito tranquilo, porque já tinha toda a experiência e a bagagem
de antes, pra mim, foi muito tranquilo, assim. Uhum. Realmente, eu até achei que seria mais difícil, né? Tá conduzindo tudo ali sozinha, com a minha própria equipe. Mas não, foi Uhum. muito tranquilo. Mas é engraçado, vocês estavam falando disso, da questão da venda. O seu é produto e serviço, né? O meu é basicamente É. só serviço. Então, é curioso, porque o cliente, ele não enxerga aquilo. Então, é muito subjetivo. Então, a questão do convencimento tem que ser muito mais forte, né? E, além disso, tem a questão da venda. Eu fiquei nessa dúvida. Eu falei assim, e o meu? O que ele é venda e o que ele é pós-venda? Porque, vamos supor, fechei uma casa. Comecei o projeto em 2020. A casa começou a ser construída esse ano. Então, assim, até ela finalizar, vai ser 2025. Então, e aí? O que é venda? O que é pós-venda, né? É muito tempo, é muito longo. E todo o processo tem que ser muito bem trabalhado com o cliente. Tem que dar atenção todo esse tempo. Então, não é só ali o convencimento, entreguei o projeto, acabou. Não, eu tenho que acompanhar. A venda só finaliza quando o cliente está morando lá. O último adorno foi colocado. Então, Exato. é um processo gigantesco. Exatamente. O bom de trabalhar com corporativo, que eu gosto muito, é isso. Porque é um prazo ali determinado, você tem que entregar em 3 meses, acabou. Entregou, aí sim, aí você trabalha pós-venda. Aham. Mas quando é uma coisa mais residencial, nossa, é muito difícil você entender esse processo, né? Hoje eu já sei, mas é complicado o que é venda, o que é pós-venda. Aham. E outra questão, quando você estava falando, eu estava lembrando, a questão da arquitetura em si, dessa questão. O que você vai investir na sua casa, né? Então, se é um imóvel, você está investindo fazendo um projeto, você não está gastando dinheiro, você consegue agregar muito mais valor quando você vai vender. E até para sua vida, né? Você tá ali na sua rotina, ter tudo no lugar, é muito mais fácil de economizar tempo e a praticidade do dia a dia. Então, eu acho que com certeza isso agrega muito na hora de vender o produto. O produto não, o serviço, no Um caso. serviço, aham. Então, são coisas que se conectam bastante. Não, essa questão do pós-venda, eu costumava, nossa, eu fechava um contrato, eu postava, tipo assim, contrato assinado achando bom. Eu falei, gente, que breguice, depois que eu aprendi, né? Que horas Isso que a não é gente nada, comemora a venda? Quando Comemorar a venda no final de Lá, contrato, quando eu tiver aumentado o faturamento do meu cliente lá em 30, 40, 50%. exatamente. Não é na hora do contrato. O Não. contrato, ele é o processo, vai fazer parte. Começou ali. Começou só ali, né? começou o namoro ali. É diferente de um produto que você vendeu, acabou, mandou, acabou. Não, o serviço é outra história. Exatamente. A venda, ela perdura em muitos e muitos meses. Exato. No meu Isso, caso, é muito. não, são isso muitos. fez uma diferença grande pra mim também, quando eu tive algumas viradas de chave. A que eu te falei, de ter um espaço e conseguir receber para ter essa explicação e colocar meu cliente ali numa bolha e conseguir explicar pra ele, dar tudo de mim, é uma aula. Com certeza. A reunião vira uma Literalmente. aula, né? Você sai praticamente arquiteta da sua reunião. Sim, Tipo, sim. eu me A senti intenção é arquiteta. essa, mas a intenção é essa. Fazer o cliente entender. E essa depois que eu entendi que ao final ali, só era pós-venda depois que acabasse aquele tempo de contrato. Que eu tivesse dado com a casa pronta, no No meu caso da caso, é Isa. nem o tempo de contrato, é o tempo que a obra Que a obra terminou, leva. que não Aham. é do meu, né? Eu não atuo na obra, mas eu não posso achar que eu entreguei o caderno executivo, acabou. Acabou. Ali. Não. Não, e outra coisa, que nem depende só de você, vai depender muito ali de terceiros, né? Esse é o grande problema. Aham. O depender, Eu né? ia até Isso é perguntar isso, qual o complicado. sentimento quando você faz tudo aquilo, aí você Nossa. pergunta pro cliente, e aí, como que tá? Gente, Nossa. É muito difícil. é um grande gargalo que, assim, até hoje eu penso muito em como solucionar isso, porque eu acho que uma dor que existe no mercado, que vai ter uma empresa um dia, uma startup, que vai resolver esse problema, porque não tem lógica, assim. Todos os meus clientes passam por esse processo de forma dolorida mesmo, sofrida, com problemas com fornecedores, que não entrega no prazo, não aparece na hora certa. Então, assim, Oh, meu é Deus. uma dor que existe num nicho muito grande, que é a construção civil, que eu acho que vai ser uma revolução o dia que alguém Quando conseguir criar. conseguir algo Uai, que amiga, vai estamos solucionar aí, isso. hein? Eu quebro a cabeça de novo pensando nisso. Quem sabe uma empresa de mulheres revolucionando. Quem sabe? Ixi, eu penso demais, assim, e é uma coisa que, de fato, é uma
uma dificuldade que não depende de mim e que eu tenho que lidar da melhor forma possível. E acho que o meu papel é isso, é tranquilizar o cliente para tentar fazer o processo ser mais leve. Por mais complicado que ele seja, transformar ele no mais leve possível, dentro das possibilidades. É engraçado você falar isso, porque quando eu criei na verdade, o escopo da Alume, foi mais ou menos isso. Tinha uma dor no mercado, que era de empresas e empresários que não conseguiam colocar um marketing, um departamento de comunicação para rodar, não tinham fornecedores ou mão de obra qualificada, às vezes contratava ali na correria porque precisava de algo ali na hora, e tinha uma rotatividade muito grande. Então, a agência que não parava 3 meses, trocava. 3 meses, trocava. Analista, mesma coisa, não parava um analista. Mas aí, o que eu percebi? Que era isso. Pegava de urgência, contratava e colocava ali, e você que lute. Fato, né? E a pessoa contratada entrava sem nem entender o negócio. Porque o empresário não tinha tempo para parar para explicar o negócio, para mostrar o que era a empresa, mostrar serviço, mostrar assim, no detalhinho, o que era cada coisa. E eu falei, gente, não pode, uma pessoa não pode aterrissar de paraquedas assim, sem ter consciência do mercado, da empresa, das pessoas que trabalham aqui, da cultura da empresa. Então foi basicamente isso. Peguei essa dor e trouxe para a Alume. Obviamente não baseada só em digital, mas aí a gente entra muito na parte de negócio, que é missão, visão e valores da empresa, que é um plano de negócio bem construído, metas. Já entra em todas as áreas dessa empresa, né? Não é uma coisa assim, vamos lá fazer uma postagem. Não, você entra na parte das contas, você vai abrir tudo ali, você vira uma... Você entra de cabeça naquela empresa. Ela virou a sócia da empresa, gente. É basicamente isso. Eu digo que eu estou passando por isso. É basicamente isso. É bronca em cima de bronca, nossa Não senhora. é bronca, é aprendizado. É puxão de orelha. Mas é basicamente isso, porque se, por exemplo, se o seu financeiro não tá com a comunicação alinhada ali com o seu departamento, vai ter uma falha ali grande. Se o seu pós-venda tá falho, vai ter uma falha no marketing. Se e deixa eu te falar, todas as áreas. E deixa eu te falar, e a culpa sempre cai onde? No marketing. O problema é o marketing, né? É porque as pessoas acham que é uma pílula que... Água. Rafa, você traz uma aguinha pra gente, por favor? Não, mas é isso não. É porque é a culpa do marketing. A água acabou com o marketing. Não, tá acontecendo alguma coisa lá no futevôlei e o Zé, Monique, o marketing. Eu aceito. Eu quero. Eu também quero. Aí o Zé, o marketing. Mas as pessoas querem uma pílula mágica que vai resolver o problema da empresa. E joga tudo isso no marketing. E acha que é uma postagem que vai resolver. Não é assim. Vai muito além ali. Na verdade, a postagem ela é só a pontinha do iceberg. Obrigada. Quando fala de culpa, é toda minha. A culpa é toda do marketing. Eu vivi isso demais, porque eu trabalhei quase 7 anos com outras empresas e tudo, e fora quando eu não era o departamento todo sozinha, que eu fazia tudo sozinha, depois aí tinha equipe, mas ainda assim, o problema sempre será o marketing. Eu falei, então vem cá, minha empresa vai solucionar, porque a gente vai entender na raiz onde que é o problema. Exato. Porque aí a gente vai descobrir que o problema não é do marketing, o problema é do RH, que não fez onboard, o problema é do RH, que não contratou com competência que precisa. Quem contrata não é o RH, quem contrata é o gestor, quem contrata é o coordenador, que vai entender e saber ali quem de fato vai conseguir exercer a função. Sim. O RH vai cumprir formalidade. Então, o gestor, ele mais que ninguém vai saber na hora, né? Mas algumas dores que a gente precisa passar, né, gente? Desafios aí de mercado. As empresas, elas estão aí para isso, para solucionar as dores do mercado. Exatamente. Né? Em todas as áreas. Um desafio muito grande que eu tenho hoje na Alume é... Porque eu preciso me posicionar digitalmente, só que o que eu vendo é não ficar focado só nisso. Então, eu preciso contrabalancear muito isso aí. Tanto é que o Alume Talks veio para isso, porque eu quero sair do Instagram. Então, já tô em outro canal. Sim. Mas hoje o meu desafio é esse. A linha é muito tênue. Qual, para vocês, hoje, que é o maior desafio, assim, no nicho ou na empresa? Planilhas.
Planilhas, né, Monique? Né, Carolina? E olha que eu te dei várias planilhas. Meu problema é planilha. Fazer todos os fechamentos. Mais uma coisa mais técnica, né? Bem- Da questão de fechamento de planilha. O meu era esse, mas eu fiz a mesma coisa que eu vou fazer agora com a parte do marketing. Contratei uma pessoa, porque eu acho que a gente não é capaz de conseguir resolver tudo. É muita coisa, assim. Pelo menos eu, como CEO, não deixa de ser. Eu não sou formada em administração, não entendo também. Eu contratei uma consultoria de financeira. Então, hoje eu só administro essa parte. Uhum. Preencho as planilhas, mas criar e desenvolver tudo, não consigo também. É. Foi um problema já. Não Já foi um adianta a problema gente pra querer mim. fazer tudo. A gente porque não consegue. Não consegue. não- Tem uma hora que a gente precisa delegar Exato. para As outras coisas competências fluírem, têm que né? ser de acordo com as nossas habilidades. Eu acredito muito nisso, né? Mas pra mim é muito ainda essa questão do aparecer no digital, de conseguir fazer isso uma coisa natural, né? Uhum. Do meu. Igual é trabalhar, ir lá pro escritório, fazer um projeto, fazer uma postagem, aparecer no Instagram. Enfim, essa parte realmente Nossa, pra mim é aparecer no complexa. Instagram, Mais realmente. difícil, sem né? dúvidas, é a minha maior dificuldade. Realmente. Sem dúvida. Eu sei que é difícil, porque eu passei por isso. Você sabe, você passa na Eu tô pele, né? sabendo. É. Meninas, e o que vocês falariam para as meninas de, sei lá, 5 anos atrás? Um conselho, assim, de vida. Eu não faria enfermagem. Gostei, Monique. Sempre cuidar dos babies. Eu falaria assim, não faça enfermagem. Gostei. Eu acho Não que que eu eu... não gosto do curso. Aham. Mas pra mim... Não foi eu aproveitei só com os pouco, né? E assim, é de Você poderia pirona. ter feito você poderia ter feito a DM, que aí você já ia saber fazer planilhas e lidar com planilhas mais facilmente. Exatamente. Com certeza. Eu acho que eu falaria assim, seja sem vergonha. Porque eu teria perdido a vergonha mais cedo Antes, e ter evoluído muito mais, assim. Cara, eu acho que eu teria encarado a minha própria empresa antes. Porque sempre me falaram muito isso. Mas assim, talvez também não era o tempo, não era a hora. Você não acha que foi, tipo, tempo de Sim, experiência? exato. Sim, Com certeza. sim. Então, assim, eu precisei desse tempo pra aprender também, porque igual eu falei, não sabia nada, pra poder ter uma bagagem, um conhecimento melhor pra estar onde eu tô hoje. Uhum. Mas, sem dúvidas, acho que teria perdido um pouco o medo. Eu sou um pouco medrosa. Entendi. Sou um pouco medrosa. Entendi. Eu não me arrependo de nada, assim, no sentido de. Eu acho que eu fui logo de cabeça e fui com medo mesmo. Eu tava com medo, eu não tava tranquila. Ninguém na minha família tinha empresa, todo mundo é da área da saúde. Pro meu foi o contrário. Eu tenho zero Verdade. Caiu. coisa da área da saúde na minha família, todo mundo é, e eu não tenho essa aptidão, mas eu não cheguei a fazer, né? Mas cogitei, passei pra nutrição, cogitei fazer o curso, mas acabei desistindo. Mas a questão das vendas também não era uma coisa nata, né? Então eu fui com medo mesmo, e fui. Mas eu acho que o que eu diria, estudar, vai fazer curso, vai largar de Boa. passar tempo vendo besteira e Boa. perder tempo com gente inútil e Aham. vai estudar. É a melhor coisa que você faz, você vai agregar valor, ninguém te tira isso. Boa. Um dia eu cheguei no escritório, a menina falou assim, nossa, você vem trabalhar tão bonita. Eu falei assim, minha linda, você não sabe o tanto que eu já me arrumei pra gente que não merecia nem o chão que eu tô pisando. A minha empresa merece muito mais. Muito mais o que eu puder fazer Com de andar certeza. bonita e do jeitinho que tem que ser, eu vou andar. E é engraçado que as pessoas assustam, né? Falam, nossa, Assusta. agora você tá andando tão chique, tão arrumada. Assusta. A gente só tô a fim de me arrumar mais, até porque, né, como que é Você que é a cara da dizem? sua Você é a empresa. cara da sua empresa, 100%. exatamente. A cara da sua empresa. Sorte que minha empresa é muito light. Tem isso. E outra coisa, você, um ponto também que eu quero tocar, você trabalha muito ali no meio de homem, né? No segmento 98%. Público masculino. Vanessa O também. meu também. Isa, não sei se tanto Depende, agora. né? Assim, quando eu tô na obra, Com quase certeza, 100%, mas fora dela, É. mais tranquilo. Quando eu trabalhava com evento, era também praticamente o nicho todo Era só eu e você de masculino. mulher. Verdade. Quando tinha. E tinha mais uma só. Exatamente. Então, assim, passamos muitas provações, né, nesse tempo. Sim. E aí, quando você trabalha,
nesse início, você fala assim, não vou me arrumar muito, porque Às vezes Constrangimento. pode Vou passar uma constranger. sensação errada. E olha o tanto que a gente tem uma cabeça... Sim. A Mas assim, sociedade até empurra hoje a gente pra isso. assim, mas é óbvio que é um pouco de noção, né? Que a gente tem que ter. Vai tendo Mas, a gente tem que ter um tato ali. A roupa pra ir atender cliente, a forma de se vestir também conta, não tem como, né? Porque, É a querendo ou primeira não, impressão, né? o mundo hoje ainda é preconceituoso, gente. Demais. Não Eu tem sofri muito na pele, porque quando eu fiquei o ano passado lá na Bélgica, uns meses, e quando eu cheguei, foi quando eu decidi colocar lume pra rodar de fato, né? E aí, fazendo algumas reuniões e tal, e eu tava com o cabelo muito loirão, bem platinadão mesmo. E aí, cheguei na empresa, e aí eu vi o dono olhando meio assim, a reunião era com ele, com os sócios, e aí, no final, ele meio que, tipo, meio que dando a entender que eu não Tava era... desvalorizando Não, o seu trabalho. por conta era ou capaz. da vestimenta, ou por conta Aquele da estigma cor do da loira cabelo. burra, será? Tipo isso, porque ele falou da filha, que era loira e que era patricinha. Ah. E aí meio que colocou à prova. Aí eu falei assim, não, vou te dar um mês de consultoria grátis. Deu um mês de consultoria grátis pra ele. Quando ele quis fechar o contrato, eu não fechei. Falei assim, não trabalho pra sua empresa. Porque não ia me sentir bem. Iam ser reuniões tensas pra mim. Então, prefiro muito mais estar em locais onde eu posso ser eu, onde eu não vou ser julgada pela minha cor do cabelo ou pelo que eu tô vestindo. E Mas eu declinei. Mas tem clientes que a gente precisa declinar pra conseguir seguir Tem, feliz, com né? certeza. Tem. Eu acho que em vendas a gente tem muito isso. A gente vende o que a gente gosta. É. E creio que serviço também. Você com trabalha certeza. com quem você tem mais afinidade. Com certeza. Quando você não vai, gente. Não dá certo. Não dá. Gente, o tanto que é bom você fazer uma venda, até porque o meu trabalho, acho que assim como o da Isa também, é muito tempo de relacionamento com o cliente, né? Então, Exatamente. É um quando... casamento, meu. Nossa, o tanto que é Meninas, bom o meu você... também, tá? Só pra não, deixar. sim, o seu também. Eu também. O seu também, total. Eu ia falar aqui rapidão, só pra liberar um nome é praticamente 2 anos. O cliente tá ali conversando comigo todos os dias. Então, Não, se brincar, o seu é até mais, inclusive. E quando ela quer encerrar com a gente? Não, eu já falei Já pra ela, terminou por se aqui. vira e arruma um pacote anual. Eu não quero saber. Ela encerrou comigo. Ela não é doida? Eu vou Clientes gentilmente. não te abandonam, né? Eu vou gentilmente encerrar o contrato. Aí Não. temos que. Falei, Sem volta chance. aqui. Volta aqui que a gente não terminou. Mas é isso, é um relacionamento com o cliente. Então, você ter um bom relacionamento com o cliente, gente, é bom demais. Tem cliente que vira quase que amigo, e manda mensagem, Vira e amigo, trata né? bem, vira amigo. com certeza. E tem muita gente, aquela frase também, que muita gente fala, é mais fácil um cliente virar, como que é? Seu Um cliente amigo. virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Eu não posso reclamar que eu tenho muito amigo cliente. Mas não é fácil Mas isso. não, é uma tá. proeza que não... Eu Não, também não, não posso não é reclamar. fácil. Eu não consegui. É. Nossa, Das eu tenho minhas muitos amigas. clientes. Você não conseguiu amigos. converter ninguém? A religião do futebol? E há quem acha que isso não é uma boa também, não. Porque a amiga acha que tem mais intimidade, chega pedindo Não tive um problemas ainda, desconto. não. Nunca tive problemas Nem com eu amigo também não, mas assim, eu sei de Tudo- relatos que isso pode ser um Acontece, problema. é. Família, Claro. Uhum. acho que você tem que dar as coisas meio que de Aham. graça. Família de lei. É. E aí aí eu até. prefiro que não seja, então, né? Se for É. pensar por isso. Mas eu Sim. também, graças a Deus, todos os meus amigos foram ótimos clientes. Graças Ai, a que Deus, bom. foi uma ótima experiência. Que bom, gente. Estamos aí com 1h10. Já? Olha, Passou a conversa muito fluiu, rápido. né? Espero que tudo que a gente conversou sirva bastante para todo mundo que vai estar nos assistindo. O objetivo é esse, incentivar quem venda assim, no final é treino. Vai ali todo dia, você vai aprender. Existem técnicas, as técnicas vão mudando aí com o poder do digital, principalmente. Senhor Marquinho. Mas o conceito, ele vai ser para sempre o mesmo de vendas, Sim. né? E pra gente finalizar, eu queria que cada um deixasse uma frase pra vida, pra gente encerrar com chave de ouro. Nossa. Difícil. Forte, né? Se Pesado. você quiser começar. Tem uma frase que eu li no livro Antifrágil, que me marcou muito, que é: tudo que você quer está do outro lado do medo. Então, uma frase assim, todo dia eu acordo, eu falo ela, pra justamente deixar de sentir medo. Sim. Então, levo ela pra minha vida. É importante isso mesmo.
Tem uma que eu gosto muito, que eu vi num podcast, inclusive, que é faça algo tão bom que as pessoas de todos os lugares do mundo vão atrás pra ver. Olha, Então, assim, gostei. você vai ser um arquiteto, você vai fazer uma obra muito foda, um calatrava da vida lá em Nova York, pessoas do mundo inteiro vão pra ver o que você fez. Legal. Pensa se você encarar tudo que você for fazer assim, né? É forte. Exatamente. Gostei. Acho que você não vai conseguir se você não tentar. Você vai lá, encara. É leão? É leão. Então vai lá e mata o Se leão. errar, faz de novo. Faz É, parte. aprende. Cair, Desculpa, levanta, né? Desculpa, errei. Vai fazer se redimir, mas Uhum. bola pra frente. Faz parte. Legal. Gente, eu não tô lembrando de uma frase. Nossa. Qualquer uma, Vanessinha, que te inspire. Não me recordo no momento. Então, o que você falaria pra você no futuro? Você falou pra você do passado, agora o que você falaria pra você no futuro? Continue. Nunca desista. Nunca desista. É. Exatamente. Por mais que Isso é bom. esse pensamento passe às vezes, eu acho que é natural, né? Na cabeça, será? Tá difícil. Não desista, né? Eu Montanha sou- russa, né, do Eu sou empreendedorismo, muito- altos e baixos. Eu sou muito católica, né? Assim, muito ligada a Deus. E aí, principalmente, frases, não são frases de nenhum ator, assim, mas eu gosto muito de músicas, principalmente. Uhum. E aí tem uma que eu amo, na verdade, sempre escuto de manhã, quando eu tô indo trabalhar, que é O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amo essa música. Amo também. Amo É sobre também. isso mesmo, né? Amo Deus também. sabe o que é ser As guardado, né? adversidades estão aí, né, gente? Mas Deus tá olhando por nós. Gostei, Vanessinha, também. Então, meninas, muito obrigada pela presença. Obrigada. Amei ter vocês Obrigada, aqui, Kelly. compartilhar vivências, sabedorias. Pessoal que está em casa, assinar o canal, curtir nosso vídeo e seguir a gente, né? Como que a gente acha vocês nas redes sociais, meninas? O meu é Vanessa. Ah, desculpa, né? Opa! Não, Conduz Energia Solar. @, Conduz Energia Arroba Solar. Conduz Energia Solar. Conduz com Com K. K, exatamente. Isa, @Isabela Rodrigues Arquitetura. Futevôlei Brasil. arroba Té. Né? Porque fala futevôlei, o pessoal Temudo, coloca né? Temudo, @ Futevôlei Verdade. Brasil. E a Lume, @AlumeMKT. Estamos trabalhando agora no Instagram da Lume, tava parado, mas agora estamos trabalhando lá. Acha a gente lá, segue o canal. Ativa E o aí, sininho. ativa o sininho. A Monique sabe mais que eu, tá vendo? Deixa Deixa like o e like, comenta. se E inscreve no comenta, canal. né? Você vê minha menina falando isso. A gente vai aprendendo, né, gente? É. A gente vai aprendendo, mas muito obrigada. E queria deixar também um muito obrigada aqui pro pessoal do Hiperideia Coworking, que reservou esse espaço maravilhoso pra gente. Muito lindo. Sim. Tivemos um serviço aí de extrema qualidade. Ótimo. Então é isso, obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Até a próxima.